convido você a pegar o seu esboço e nós vamos hoje para mais uma palavra. Hoje vamos para mais um tema, mais uma palavra dessa campanha que nós estamos inseridos. Vejam, são 40 dias de comunidade. Nós já estamos chegando ao final. Olha só, eu posso ouvir vamos lá? Não, vamos ensaiar, vamos fazer de novo e bem bonito. Gente, olha, nós já estamos chegando no final da campanha. Isso, que pena, né? Está sendo realmente muito especial. Eu estava dizendo que a gente, quando começou, nós tínhamos uma expectativa e eu preciso confessar um pecado. Pelo menos é um pecado meu, né? Você confessa o seu, eu vou confessar o meu. A minha expectativa diante do tema, da proposta, veja, não foi como deveria. Eu deveria ter colocado muito mais expectativa, porque bateu as minhas expectativas assim bem acima do que eu tinha esperado. Como foi bom, como tem sido bom para a igreja, para as famílias, para todos aqueles que estão participando. Tem sido maravilhoso. As nossas mensagens aos domingos, a leitura do livro, como o livro tem sido edificante. Veja, as ações semanais, cada semana, algo especial que a igreja tem vivido, tem experimentado, os lares hospedeiros, tanta coisa acontecendo no nosso meio. E eu louvo a Deus, louvo a Deus. Queremos todos os anos fazer uma campanha dessa. Sem dúvida, isso traz crescimento, maturidade, isso edifica a igreja e abençoa muito as nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. A gente hoje vai para mais um tema e a gente encerra domingo que vem. E está aí um aviso agora importantíssimo, muito importante. Nós preparamos a última celebração fora daqui. Nós vamos lá para o salão ali do Libanos. Por quê? Porque nós queremos uma celebração diferente com os nossos 2 auditórios, o auditório da manhã, o auditório da noite. Queremos juntar os 2 auditórios e queremos também convidar as pessoas. Olha só, não pode ficar ninguém de fora. Uma celebração apenas, às 18 horas, lá no Libanos. Tem um estacionamento amplo. A única coisa que não vai ter é o buffet depois do culto. Alguém perguntou... Se vocês quiserem, a gente pode fazer também, não tem problema. Deu até fome. Irmãos, mas vai ser lindo, muito especial. Convide amigos, pessoas, vai ser bem bonito. Vamos fechar aqui uma noite maravilhosa, uma celebração animada, vibrante, como tem sido. E veja, não nos deixe organizar e preparar o melhor e ficar de fora. Não vou lá não, lá no Líbano. Não nos deixe preparar o melhor e fique de fora. Não fica de fora. Chama pessoas, participe. Vai ser lindo, maravilhoso, sem dúvida. Bom, sem mais delongas, vamos para a mensagem de hoje. Hoje nós vamos compartilhar mais um chamado, mais um aspecto do chamado de Deus para as nossas vidas, para a vida da igreja. Nós fomos chamados para adorar juntos. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Adorando juntos é melhor. Adorando juntos é melhor. Feche os seus olhos, porque nós vamos orar nesse momento. E nós vamos dedicar e consagrar esse tempo a Deus. Eu sei que as minhas palavras, elas serão apenas palavras, se Deus não nos abençoar. Mas as minhas palavras podem transformar a sua vida, se forem realmente palavras dos céus. Eu preciso do Espírito Santo.
E você que está aí ouvindo, precisa também da graça de Deus e do Espírito Santo. Portanto, vamos orar. Senhor, nós abrimos nesse momento o nosso coração para que o Senhor realmente venha falar com a igreja. Assim como eu, todos aqui, Pai, precisamos de Ti. Eu peço que o Senhor traga clareza. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo nesse momento. Que a Tua palavra seja não apenas ouvida, mas que ela seja compreendida. Que a gente possa se apropriar dessa palavra. E que ela venha edificar as nossas vidas, transformar a nossa vida, Pai. Eu sei, ó Deus, que muitos que estão aqui estão precisando ouvir a Tua voz. E eu estou, ó Deus, nesse momento precisando de Ti para transmiti-la, transmitir a palavra. Portanto, ó Deus, envolva todo esse ambiente. Ó Deus, nos dê a revelação do Senhor através dessa palavra. É a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos para a palavra. Atos capítulo 2. O verso é o verso 42. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir. Há no seu esboço. Por falta de Bíblia, você não vai ficar hoje. A gente tem no esboço, a gente tem na mão a Bíblia, a gente tem aqui no projetor, mas ela precisa estar no seu coração também. Olha só o que diz. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu quero começar a mensagem indo diretamente para esse texto. Diretamente para aquilo que nós acabamos de ler. Veja, esse texto é um retrato, é um relato da primeira comunidade cristã. A primeira igreja. É impressionante. Veja, logo após o Espírito Santo descer ali no Pentecoste, os irmãos que conhecem, sabem a Bíblia, conhecem da Bíblia, Jesus havia já sido assunto aos céus, já estava ali à direita de Deus, já estava nos céus. E antes de subir aos céus, ele havia prometido que o Espírito Santo desceria. Os irmãos, aqueles primeiros discípulos, estavam e permaneceram reunidos em obediência ali na cidade de Jerusalém, orando. E eles orando, e foram orando, até que do alto o Espírito Santo desce, conforme aquilo que Jesus havia prometido. E é impressionante que ao serem ali impactados, batizados, selados com o Espírito Santo, ao invés deles voltarem para os seus lares, ao invés deles se dispersarem, talvez para uma jornada individual, solitária, o que é que eles fazem? Eles se unem. É isso. Eles, a partir desse momento, eles começam a viver uma vida de comunhão, uma vida de adoração. Eram os primeiros encontros
da igreja de Jesus. Veja os versículos do texto, como os verbos de toda essa passagem, eles falam já ao nosso coração. Eles transmitem essa ideia de comunidade. O texto diz que eles se dedicavam, veja, eles se dedicavam, continuavam a reunir-se, a ideia de comunidade. Veja, partiam o pão, a ideia do partir o pão, de partilhar, não apenas partir, mas partilhar, dividir o pão, comiam o pão juntos, participavam das refeições juntos. E veja, louvavam a Deus juntos. Esse registro do autor, o autor de Atos, Lucas, o doutor Lucas, ele deixa claro aqui que a fé cristã, ela nasce exatamente em comunidade. Ela nasce das pessoas ali que se juntam. Eles se dedicavam ao ensino da palavra juntos. Eles se dedicavam à comunhão, a participar de refeições, comida. Veja, eles se reuniam em família, juntos. É isso que o texto está dizendo. Eles partiam o pão, eles oravam, louvavam a Deus, juntos, em comunidade. E no final, a gente vê o resultado disso. Quando eles começaram essa vida em comunidade, percebe? O coração deles transbordava de alegria, de louvor, de sinceridade. E o testemunho dessa primeira comunidade começa a ser conhecido pelos demais. As pessoas que até então não conheciam a Cristo começam a perceber a alegria no coração das pessoas de Cristo e começam a se encantar. O que essa comunidade tem que nós não temos? O que essas pessoas possuem que fazem delas pessoas alegres, felizes, que louvam? Veja, e essas pessoas começaram a se achegar, e o texto termina dizendo que iam se acrescentando. Aquela comunidade que era a primeira pequena comunidade começa a crescer e ia se acrescentando diariamente pessoas que iam sendo salvas. A igreja começa a crescer, impactar pessoas, cidades, regiões, e olha só, chegou até você, chegou até a mim, e nós estamos aqui hoje dando continuidade àquilo que começou lá atrás, nesse primeiro movimento de adoração em conjunto. Então fica claro para a gente, ao lermos os relatos da primeira comunidade cristã, que adorar juntos não é apenas melhor, mas é essencial. Diga comigo, essencial. Sim, fica claro isso. E eu quero mostrar exatamente isso através de 3 pensamentos. Você pode fazer suas anotações, se assim você desejar. Veja, por que é que a adorar juntos, a adoração coletiva, por que isso é essencial? Primeiro, adorar juntos reordena o nosso estilo de vida. Organiza o nosso estilo de vida. Eu posso dizer, muda o nosso estilo de vida. A nossa vida muda. Coloca Deus no centro. É isso. Deus no centro da nossa vida. Veja a importância da adoração para as nossas vidas. Nós precisamos entender
começar entendendo o que é adoração. O que é adoração? Adorar vai muito além de cantar. A igreja costuma carinhosamente dizer e confundir a música com a adoração. Quando nós encontramos alguém que canta muito bem, que louva muito bem, a gente tem o costume de dizer, olha, aquela pessoa, ela é um adorador. Mas você pode cantar extremamente bem, com uma técnica extremamente apurada, você pode ser um exímio músico e não ser necessariamente um adorador. Porque a adoração vai muito além da música. A música faz parte da adoração, mas ela não é simplesmente o resumo daquilo que é o significado de adorar a Deus. Adorar não é apenas um momento bonito que a gente participa em um culto, de domingo, por exemplo, na igreja. Adorar não é algo que você vai e entrega de você apenas no culto aqui. Não, muito mais do que isso. Adoração é uma vida inteira na presença de Deus. Adoração começa no coração e se manifesta em todas as nossas atitudes cotidianas, diárias. Eu posso dizer que adorar a Deus faz parte do nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida. Para que a gente consiga entender a dimensão da adoração, pense com você. Responda para você, por exemplo, como é que você tem usado o seu tempo? Veja, nós temos 24 horas todos os dias. Como é que você tem administrado o seu tempo? Você tem sido uma pessoa produtiva? E se você tem sido produtivo, usado bem o seu tempo, eu pergunto, no que você tem investido cada segundo da sua vida? Como tem sido o seu dia a dia, a sua semana, por exemplo? Isso vai falar a respeito de como você tem adorado a Deus. Mais ainda, como que você tem administrado o seu dinheiro? E eu não estou falando das suas ofertas aqui na celebração. E eu não estou perguntando se você tem sido ou não um contribuinte fiel. Veja, muito mais do que isso. Eu pergunto, como é que você tem ganhado o seu dinheiro? Você trabalha, você, veja, tem ali talvez a sua empresa, você talvez é um funcionário público. Eu pergunto, como é que você tem sido profissionalmente, como é que o dinheiro tem chegado, tem entrado dentro da sua casa? Isso fala muito a respeito de como você tem adorado a Deus, como você ganha o seu dinheiro, como você gasta o seu dinheiro, onde é que você investe o seu dinheiro. Isso fala da sua adoração. Jesus disse, olha, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Como é que você tem usado as suas palavras? O que é que tem saído da sua boca? Eu sei que aqui, nesse ambiente, nós cantamos, nós acabamos de vivenciar, experimentar aqui um tempo precioso de louvor. Cantamos tantas coisas bonitas, palavras lindas, que foram sim direcionadas a Deus. Mas como você tem usado as suas palavras lá dentro da sua casa? Nas rodas, quando você está ali com os seus amigos,
Como é que tem sido o conteúdo das conversas? Como é que tem sido ali dentro da sua casa, quando acontece algo que você muitas vezes reage asperamente? O que é que tem saído da sua boca? As nossas palavras falam e dizem a respeito de como nós estamos adorando a Deus. Adorar é transformar, então, cada escolha, cada decisão, tudo aquilo que nós fazemos em uma resposta para Deus. Como é que você, por exemplo, tem se relacionado? Como é que tem sido os seus relacionamentos interpessoais? Você tem seus pais? Talvez você tenha ali seus filhos? Como é que está a relação de pai para filho? Como é que está a relação ali de esposo para esposa? Como é que vocês estão se relacionando? Eu pergunto mais. Veja, existe alguém que nesse momento da sua vida está roubando a sua paz? Existe alguém que você está adiando um perdão? Existe alguém que hoje para você tem sido uma pedra no seu sapato? Como é que você tem reagido? Como é que você tem deixado os sentimentos reagirem e reagirem dentro do seu coração? Isso fala, isso vai dizer a respeito de como você tem adorado a Deus. Como é que você se relaciona com Deus através das disciplinas espirituais? Rapidamente pense aí. Como é que tem sido a sua vida de oração? Como é que tem sido a sua vida de leitura, de meditação nas palavras, nas sagradas escrituras? Como é que tem sido a sua vida de jejum, de consagração? Como é que tem sido? Você tem obedecido o mandamento do descanso? Veja, o dia do descanso, talvez o seu domingo, talvez o sábado, talvez a terça ou a segunda, como eu, você tem parado para descansar ou você tem simplesmente vivido como uma locomotiva desenfreada, gastando a sua energia, gastando todas as suas forças em busca de algo? Veja, isso é uma resposta para Deus. Isto diz muito a respeito de como você tem adorado a Deus. A resposta para cada uma dessas perguntas fala do nosso estilo de vida, do nosso estilo de vida. E veja, se nós estamos adorando verdadeiramente a Deus, o nosso estilo de vida, então, vai ser ordenado, organizado. Veja o que diz a palavra em Romanos, capítulo 12, o versículo número 1. O apóstolo Paulo vai nos falar algo aqui que vai nos mostrar exatamente o caminho para organizar a vida. Colocar realmente a vida em ordem, um estilo de vida agradável a Deus. Olha só o que ele diz. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Tem uma tradução que diz assim: esta é a adoração verdadeira de vocês. Veja, Paulo está dizendo, pelas misericórdias de Deus. O que ele está dizendo? Diante daquilo que Deus fez, diante de todas as misericórdias de Deus que vocês já viram na vida de vocês, olhando para as misericórdias de Deus, qual é racionalmente, o que é racionalmente que Deus merece? O que é que você vai oferecer racionalmente? Quando você olha para o que Deus fez, qual é o desejo? O que é que você vai oferecer para Deus? 90 minutos de um culto, uma vez por semana?
É isso que você vai oferecer para Deus? Então olhe para as misericórdias, olhe para tudo que Deus fez na sua vida até hoje. O que Ele merece? Racionalmente, o que Ele merece? 90 minutos? Não, não é isso. Paulo está dizendo, se ofereçam. É um sacrifício vivo, agradável. Veja, é isso que Deus merece. Ele não merece apenas parte da nossa vida, Ele merece a nossa vida inteira. Essa expressão, um sacrifício vivo, é a expressão de alguém que chega diante de um fogo onde era oferecido o sacrifício de holocausto, alguém que chega ali com uma oferta, um animal, por exemplo, para ser sacrificado, e coloca ali no altar do sacrifício. Paulo está dizendo, não é algo que sai da sua mão que Deus quer, não é algo que sai simplesmente do seu bolso, não são 90 minutos, jogue-se, é você, é o sacrifício, é a sua vida em sacrifício, racionalmente, é isso que você deve oferecer para Deus. Veja, irmãos, alguém pode talvez estar pensando, mas eu tenho que sacrificar, pastor, a minha vida inteira para Deus. Eu digo exatamente isso. Deus não mereceria menos do que isso. Paulo está dizendo, é essa a adoração que Deus merece, é esse o culto racional. Racionalmente, é isso que Deus merece. Agora, entenda o problema. Quando você sacrifica, por exemplo, a sua vida para os seus filhos, eu pergunto para você, quem você está adorando? Quando você sacrifica a sua vida inteira para o seu cônjuge, eu pergunto para você, quem é que você está adorando? Vamos entender diferente. Quando você sacrifica a sua vida por dinheiro, quem é o objeto da sua adoração? Quem é que você está adorando? Se você sacrifica a sua vida por dinheiro. Se você sacrifica a sua vida pela sua carreira profissional, eu pergunto, quem é que você está adorando? Sacrificando sua vida, gastando tudo por uma carreira profissional. Eu pergunto, quem é que você está adorando? Consegue entender? Que o sacrifício vai apontar para aquilo que está no centro do seu coração, para o objeto da sua adoração. O seu sacrifício aponta para aquilo que você está adorando. Tim Keller, pastor Tim Keller, ele escreveu sobre isso, e ele disse algo que, ao meu ver, resume exatamente o que nós estamos dizendo. Ele fala, a adoração é atribuir valor supremo a algo que envolve todo o seu ser. O que é que envolve? O que é que consome? O que é que está consumindo todo o seu ser? O que é que você dá valor supremo? Isso é o que você está adorando. Aquilo que você atribui o valor supremo, aquilo que está no centro da sua vida. Veja, é o que você adora. Agora, veja como a palavra nos corrige e nos orienta. Romanos, no capítulo 1 agora, o versículo 25. Romanos, capítulo 1, verso 25. Olha o que diz esse texto. O mesmo apóstolo Paulo, ele está dizendo, trocaram a verdade de Deus pela mentira
e adoraram e serviram a coisas, adoraram e serviram a seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Ele chama a nossa atenção. É um engano. Trocaram a verdade de Deus. Isso é uma mentira. Quando nós colocamos coisas criadas, quando nós colocamos pessoas, quando nós colocamos dinheiro, quando nós colocamos a nossa carreira, bens materiais, poder no centro, quando nós adoramos essas coisas. Veja, Paulo está dizendo, isso é o que o mundo está fazendo. Isso é o que a cultura que está predominando no mundo está nos levando a acreditar. Pessoas que estão se sacrificando por algo que foi criado, estão se sacrificando por pessoas, estão se sacrificando por dinheiro ou por uma posição especial. Essa é uma ordem que o mundo estabeleceu como verdade, mas Paulo está dizendo, isso é uma mentira. Isso não vai levar a lugar algum. Escute isso. Todo coração tem um centro e Deus precisa estar nele. Todo coração tem um centro, tem um trono, e veja, a adoração verdadeira, Deus está no coração, Deus está no centro do coração. Isso é a adoração verdadeira. E na sequência, nós lemos Romanos 12, no verso 1, e ali no versículo 2, Paulo ele vai conectar a adoração, ele vai nos mostrar como é que nós corrigimos esse problema do mundo, essa cultura mundana que nos leva a acreditar que a gente deve sacrificar a vida por alguma coisa fora Deus. Ele diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou seja, não vivam conforme o curso desse mundo. Ele diz, mas transformem-se. Diga, transformem-se. Diga, eu preciso de uma transformação. Veja, a transformação pela renovação da sua mente. Nós precisamos de uma renovação de mente para que a gente seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que maravilha. Através de uma renovação de mente, nós vamos tirar tudo aquilo que está no centro e colocar Deus no centro da nossa vida. Deus precisa ocupar o centro da nossa vida. Antes que você talvez não concorde com algo daquilo que eu estou dizendo, eu preciso chamar a sua atenção. Eu quero dizer que há um lugar sem dúvida para os seus filhos no seu coração. Afinal, eu tenho 2 filhos. E eu sei o que eu sou capaz de fazer pela vida dos meus 2 filhos. Há um lugar no seu coração também para o seu cônjuge. Ou para as pessoas que você tanto ama nessa vida. Veja, há um lugar também no seu coração para o dinheiro. Há um lugar no seu coração especial também para a sua carreira profissional. Para o grau, para a posição que você conseguiu profissionalmente na empresa que você trabalha. Há um lugar no seu coração para isso. Aliás, há um lugar no seu coração para todas as coisas. Agora veja, somente quando Deus está no centro é que todas estas coisas vão estar no lugar certo. Se Deus não estiver no centro,
todas estas coisas estarão desalinhadas, desordenadas. Eu já vi pessoas perdendo o casamento por se dedicarem, por se sacrificarem no trabalho. Eu já vi casais se separando porque um dos cônjuges se sacrificavam demais por um dos filhos. Você já viu isso? O pai ou a mãe, veja, se sacrifica tanto pelos filhos que perde o casamento. É a vida desordenada. Deus não está no centro. Somente quando Deus está no centro é que todas as outras coisas vão estar alinhadas, ou seja, o seu estilo de vida vai estar organizado e reordenado. Então, veja, quando Deus está no centro, o seu estilo de vida começa a melhorar. Você coloca cada uma dessas coisas no devido lugar e você passa a sacrificar sua vida por aquilo que realmente vale a pena. O que é que vale a pena? O que é vivo, santo e agradável a Deus? Você não deve sacrificar sua vida por algo que não é vivo, santo e agradável a Deus. Porque essa não é a vontade de Deus. Para que haja essa renovação de mente, pense comigo. Você acha que Deus ele se agrada de um estilo de vida onde o trabalho é mais importante do que a família? Você acha que esse estilo de vida é um estilo de vida santo, vivo, agradável a Deus? Você dedicar muito mais para o seu trabalho do que para a sua família? Pensa comigo, você acha que se sacrificar por dinheiro ao ponto de você perder a sua saúde, você acha que esse é um estilo de vida que agrada a Deus? Você acha que você está adorando a Deus, se dedicando tanto pela sua profissão ao ponto de não cuidar da sua saúde física, emocional e espiritual? Pense comigo. Veja, a adoração, ela tem a ver com o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida. Ele precisa ser santo, vivo, ele precisa ser agradável a Deus. Vamos pensar sobre isso de forma extremamente prática. E como eu sempre costumo dizer, não fique bravo comigo. Mas pense aí. Veja, irmãos, sabe como você adora a Deus? Sabe qual é um estilo de vida santo, vivo e agradável a Deus? Você adora a Deus, por exemplo, sentado na sala da sua casa, num final de dia, com as crianças, com os seus filhos no tapete, brincando com os seus filhos, dando uma atenção, um tempo de qualidade. Veja, cada sorriso que você tirar dos seus filhos naquela brincadeira, os céus vão sorrir para você. Isso é um estilo de vida santo, vivo e agradável a Deus. Sabe como você adora a Deus? Você adora a Deus reservando um momento da sua semana para você passear com a sua família. Quando você leva a sua família para esse tempo de qualidade, você está adorando a Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus está no centro, a sua família tem um valor especial. Você vai dar valor para aquilo que realmente tem valor. Você adora a Deus quando você dá mais valor para as pessoas do que para as coisas. É um estilo de vida santo, vivo, que agrada a Deus.
Você adora a Deus quando você oferta, por exemplo, um dinheiro aqui, ou para qualquer pessoa que você encontrar na rua. Quando você tira do seu bolso um dinheiro e oferta esse dinheiro com a mesma alegria que você compra algo ali na Shopee, você está adorando a Deus. Agora, se você vem e entrega de oferta R$1.000, com a cara amarrada, triste, como se fosse uma obrigação, isso não é adoração, isso é obrigação. Consegue entender, irmãos? Veja, você adora a Deus quando você para de dar desculpa, para de dizer que não tem tempo e vai cuidar da sua saúde. Quando você começa a beber mais água, quando você começa a fazer caminhada, quando você começa, veja, a ir e fazer as consultas para cuidar de você, você está adorando a Deus, até porque o seu corpo não é seu corpo, é templo do Espírito Santo. E tem pessoas que simplesmente acham que são donos do corpo e são teimosas, dizendo, uma hora eu vou. Conseguem entender que a adoração, ela vai muito além daquilo que sai das nossas mãos. É um estilo de vida, irmãos, vivo. É um estilo de vida santo. Quando você cuida da sua saúde, quando você descansa, quando você, faz o que você precisa fazer, você está adorando a Deus. Adorar é esse estilo de vida agradável a Deus. Adorar é reordenar o nosso estilo de vida, colocando Deus no centro e cada coisa no seu devido lugar. Diga comigo, Deus no centro e cada coisa no seu devido lugar. Diga para quem está do seu lado, cada coisa no seu devido lugar. Segundo pensamento. Por que da importância? Porque adorar juntos é essencial. Adorar juntos molda a nossa identidade. Nós somos corpo de Cristo. Não há nada mais transformador do que a adoração. Quando você adora, quando você coloca Deus no centro da sua vida, quando Deus assume o centro do seu coração, percebe? Você começa a ser moldado, transformado. E quando a gente faz isso juntos, nós potencializamos isso. Olha o que o pastor Tim Keller disse ainda sobre adoração. A adoração comunitária é o ato mais contracultural da igreja. Ou seja, é aquilo que a igreja faz que vai mais na contramão do que o mundo está fazendo. A adoração comunitária, ela não celebra o eu, ela celebra a graça de Deus. O mundo nos ensina a olhar para dentro de nós. O mundo nos ensina, e não é só o mundo, inclusive alguns pastores, inclusive pessoas que usam ali o nome de Deus e que são até famosas e carregam seguidores aos milhões no Instagram. Ensinam você a olhar para dentro do seu eu. Encontrar valor em si próprio. Veja, e o nosso valor não está em nós. O nosso valor está na graça de Deus em nós. Porque se tirar a graça de Deus da minha vida, não sobra nada, a não ser um pecador. É isso que nós somos, pecadores. Então não há nada de bom em nós, a não ser aquilo que veio da graça de Deus.
E a adoração comunitária nos mostra isso. Veja, adorar é muito mais do que alguma coisa bonita. É transformador. Veja esse texto. Colossenses, agora no capítulo 3, verso 15. Olha o que diz. O texto diz: visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, tudo, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Veja, graças a Deus Pai. Por todo o capítulo 3 de Colossenses, o apóstolo Paulo, ele está dedicado em nos mostrar algo extremamente importante, que é a nossa nova identidade. Então, todos nós éramos alguém antes de Cristo, e nós nos tornamos uma outra pessoa depois de Cristo. Depois do novo nascimento, depois do nosso encontro, do encontro de Jesus com a gente, nesse momento houve uma transformação de vida. E é isso que o apóstolo Paulo está dedicado em nos mostrar aqui. Que a nossa identidade, ela não vem daquilo que as pessoas dizem que nós somos. A nossa identidade, ela não é fabricada, ela não é um adesivo que alguém chega e coloca nas suas costas, não é um rótulo que você ou alguém coloca na sua testa, dizendo quem você é. A nossa identidade não vem das pessoas, vem de Cristo. A nossa identidade não vem dos nossos fracassos. Você não é o que você fracassou. Você é o que Cristo Jesus diz que você é. Você é o que a palavra diz. E o apóstolo Paulo, ele está dedicado no capítulo 3 em nos mostrar exatamente isso. A nossa nova identidade. E ele lá, desde o início, no versículo 1, versículo 2, nós não lemos o capítulo 3, mas ele vai nos dizer que em Cristo nós somos amados, que em Cristo Jesus nós somos ressuscitados, que em Cristo nós fomos escolhidos, fomos separados, fomos perdoados. Veja, que em Cristo Jesus nós somos um só corpo, ou seja, Paulo está dizendo, visto tudo o que Deus fez na sua vida, visto quem você é agora em Cristo Jesus, vocês foram chamados para viver em paz. Por que vocês não estão vivendo em paz? Por que vocês estão olhando para quem vocês são e não estão vivendo em paz? Exatamente isso. Veja, o texto diz, nós lemos, volte ao texto e você vai observar ele dizendo, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. Ou seja, visto tudo isso que eu disse, vocês foram amados, escolhidos, perdoados, ressuscitados, vocês fazem parte agora de uma família de fé, vocês são corpo de Cristo. Visto isso, vocês foram chamados para viver em paz. Olha só quem vocês são. Agora veja, irmãos, por que é que muitas pessoas ainda não vivem em paz, mesmo estando em Cristo Jesus? Por que as pessoas, elas vivem buscando nas coisas aquilo que só Deus pode dar?
Por que não vivem em paz, confiando em Deus? Nós somos amados, nós somos perdoados, nós somos escolhidos, somos ressuscitados, vamos morar no céu, temos uma família, a família de Deus, não estamos sozinhos. Por que nós não vivemos em paz? E aí Paulo vai dizer exatamente o que nós devemos fazer para que a gente possa viver em paz. Deus está no centro. E Deus estando no centro, Ele vai não apenas organizar o nosso estilo de vida, mas Ele vai cuidar daquilo que nós estamos preocupados. Nós não precisamos mostrar para as pessoas que nós somos alguma coisa. Nós não precisamos sair por aí fazendo desenfreadamente as coisas como se fosse a necessidade de mostrar para as pessoas que nós somos alguém. Veja, você não precisa mostrar para ninguém quem você é, porque Cristo Jesus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Veja, nós precisamos dessa paz, e o apóstolo Paulo vai nos dizer. Olha o texto. Ele diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite. Essa palavra, habitação, ela é muito mais do que uma visita. É uma morada permanente. Paulo está dizendo que a palavra de Cristo precisa não apenas visitar o nosso coração. A palavra de Cristo, ela precisa habitar, ela precisa morar permanentemente no nosso coração. É assim que vamos ter paz. Olha só, ele diz: habite ricamente. Ou seja, não é o mínimo da palavra de Cristo. É mais do que cabe. Ricamente vem de transbordar. Ou seja, não é uma parte da palavra, não é apenas uma porção da palavra, é algo realmente abundante, algo que vai transbordar, mais do que cabe no seu coração. É isso que precisa habitar dentro de você. A palavra precisa estar transbordando dentro do seu coração. Só assim é que você vai realmente viver em paz, confiando naquele que está realmente no centro de todas as coisas, que é Deus. O texto está dizendo que a palavra de Cristo precisa encher e precisa continuar enchendo, muito mais do que cabe na sua mente, no seu coração. A palavra precisa transbordar. E aí, na sequência, o apóstolo Paulo vai nos dizer exatamente como isso acontece. Como é que a palavra de Cristo vai habitar no seu coração ricamente? Pastor, eu já sei. Eu vou sair daqui e eu vou chegar em casa e eu vou começar a ler a Bíblia e eu vou ler incansavelmente. Meu irmão, eu desafio você, eu já fiz isso. Aliás, eu queria que você praticasse e fizesse também. Quando eu me converti, eu li a Bíblia todinha, de Gênesis até Apocalipse, em 45 dias. Há 2 ou 3 anos atrás, eu fiz um desafio pessoal, e no mês de outubro, eu li ela inteirinha, em 30 dias. Então faça isso. E você vai chegar na conclusão que eu cheguei. A palavra vai habitar no seu coração, mas não vai ser ricamente. Não vai transbordar. É verdade, é necessário. Como é importante a leitura diária. Se todos aqui pudessem ler a Bíblia toda, não em 30 dias, mas durante um ano. Como eu gostaria que você fizesse isso. Você deve fazer isso. Mas a palavra não vai ricamente abundar no seu coração. Você vai ter um conhecimento extremamente importante,
mas não o suficiente. E aí ele vai dizer aqui como é que isso acontece, como que a palavra habita. Ele vai dizer, olha só, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Ele diz, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E ele vai dizer, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Meu irmão, o que é que ele está dizendo? Que o nosso coração só ficará ricamente abastecido pela palavra se nós estivermos juntos. Adoração coletiva. É assim, é isso que o texto está dizendo. Veja, ensinem uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, cantem juntos, hinos, cânticos espirituais, agradeçam a Deus juntos. Isso é adoração coletiva. Então, tão importante quanto a leitura diária da palavra, para que a palavra de Cristo abundantemente, ricamente habite em nós, nós precisamos estar adorando a Deus juntos. É isso que ele está nos ensinando aqui. Eu abro um parênteses. Por quê? Porque nós já aprendemos que a adoração não é um culto. Nós acabamos de ver no ponto número 1, que a adoração não se resume a 90 minutos. Não é um culto, o que é? É um estilo de vida agradável a Deus. A gente aprendeu isso. E agora o que é que nós temos aqui? É um culto que nós precisamos? O que é que o apóstolo está nos mostrando aqui? Ele está nos mostrando exatamente aquilo que a gente já viu no ponto número 1, para uma vida saudável, para uma vida viva, santa e agradável a Deus, nós precisamos uns dos outros, adoração coletiva, não de um culto, mas nós precisamos aquilo que a igreja, lá no primeiro século, a primeira comunidade estava fazendo, nós precisamos valorizar mais uns aos outros. Partir mais o pão juntos, a comunhão juntos, cantarmos juntos, de casa em casa, no templo, veja, em todos os lugares, quando nós estamos juntos adorando a Deus, percebe? A nossa identidade vai sendo moldada. Nós vamos percebendo e entendendo quem nós realmente somos. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos filhos de Deus, nós somos amados, nós temos uma função no reino de Deus, nós podemos servir uns aos outros. Eu tenho um propósito maior do que ganhar dinheiro nessa terra. Eu tenho um propósito que vai além da minha carreira profissional. Veja, eu tenho um propósito no reino de Deus. E a gente descobre isso juntos. Adoração coletiva. Paulo está dizendo que nós precisamos dos conselhos uns dos outros, para que a palavra habite ricamente no nosso coração, para que a gente não caia no engodo, para que a gente não caia nessa maré da cultura do mundo, onde busca o eu e a autoafirmação, para que a gente valorize não aquilo que nós temos, mas a graça de Deus que está em nós. Nós precisamos disso, da sabedoria uns dos outros, dos conselhos uns dos outros, da presença um dos outros. Por quê? Porque no corpo de Cristo, talvez alguém que lá para a sociedade, talvez é a pessoa mais importante da cidade, aqui no corpo de Cristo, é um membro que está exatamente sentado na mesa, participando junto com outro membro, totalmente desconhecido e iletrado,
mas todos são tratados diante de Deus iguais e estão debaixo da mesma graça de Deus. Percebe como isso molda a nossa identidade? Não é o eu, não sou eu, não é o que eu tenho, não são os meus diplomas, não é o meu dinheiro, veja, não é o meu status, não é o meu poder, não é a minha posição, é a graça de Deus na minha vida, é Jesus na minha vida. Entende? E é na adoração coletiva, são nas celebrações, são nos momentos juntos, cantamos juntos, oramos juntos, ouvindo a palavra juntos, fazendo as coisas juntos, sentando na mesa juntos, participando da ceia juntos. Irmãos, isso é transformador. É exatamente nesse ambiente de adoração é que a nossa identidade vai sendo moldada. E uma vez que nós descobrimos quem nós somos no corpo de Cristo, nós encontramos a paz. Então nós vamos viver em paz. Nós não vamos mais buscar os aplausos das pessoas, sendo que nós estamos recebendo os aplausos dos céus. Veja, irmãos, que maravilhoso. Pastor Francis Chan, falando sobre o amor de Deus, falando sobre a adoração, ele diz algo maravilhoso sobre a igreja. Ele diz, a igreja não é um auditório de consumidores, a igreja é uma família de adoradores. Nós não somos um auditório de espectadores, de consumidores. Irmãos, nós somos uma família, e essa família deve ser uma família de adoradores. E isso é maravilhoso, porque isso fala muito ao meu coração, porque quando eu olho para a minha vida, eu vejo quem eu sou hoje. E eu olho para quem eu sou, e eu olho para quem eu era, e eu vejo que toda a diferença na minha vida veio a partir de Jesus Cristo e da igreja de Jesus. A partir do momento que eu passei a viver a minha vida em Cristo e no meio da igreja, adorando a Deus coletivamente, quanta coisa mudou. Quanta coisa mudou. Foi na igreja e foi junto com os irmãos que eu aprendi a importância de agradecer. Foi adorando juntos que eu aprendi a importância de ler a palavra. Foi adorando juntos que eu aprendi a perdoar, a contribuir. É adorando juntos que eu aprendi a servir, que eu aprendi a amar. É adorando juntos. Não há como separar a minha vida da vida da igreja. Hoje a minha vida está fundida na vida da igreja. Então veja, junto com a igreja, eu aprendi o que é adorar. E hoje nós estamos aqui adorando juntos, e eu percebo como isso moldou a minha vida, moldou a minha identidade, e me deu um propósito no corpo de Cristo. Veja, irmãos, é isso. A adoração é isso. É um ambiente onde Deus nos transforma, não apenas como pessoa, mas Ele nos molda e nos forma também como corpo. Nós somos transformados pessoalmente, e nós somos, veja só, formados e inseridos em um corpo. E isso, sem dúvida, é transformador. Vamos para o último ponto, e sem dúvida, com esse ponto nós fechamos, falando da importância de adorar a Deus juntos. Adorar juntos projeta o nosso destino final, ou seja, a realidade do céu. Isso, sem dúvida, é essencial. Eu quero que você não perca, veja, não se distraia nesse momento. Eu gostaria que você estivesse tão empolgado em ouvir esse sermão, esse final de sermão, tanto quanto eu estou empolgado em pregá-lo pela segunda vez só hoje. Como essa palavra realmente tem sido especial na minha vida. Adorar juntos projeta o nosso destino final. A realidade que nós vamos ver lá no céu. É na adoração coletiva que a gente tem
a antecipação daquilo que nós vamos viver lá no céu. Pastor Tim Keller, ele diz: a missão da igreja não termina na evangelização, mas na adoração. A meta da igreja não é apenas levar pessoas para a igreja, mas é transformar pessoas em adoradores. Não é apenas salvar pessoas, mas é transformar pessoas em adoradores. Veja, irmãos, não basta a gente alcançar os perdidos. Nós precisamos transformar os perdidos. Essa é a missão da igreja. Em adoradores. Escute isso e não se escandalize. No céu não é um lugar de pessoas salvas. No céu é um lugar de adoradores. Não basta apenas você ser encontrado. A partir do momento do seu encontro, você passa a ser santificado, moldado, trabalhado, e você precisa se tornar, percebe? Esse é o propósito da igreja, transformar pessoas em adoradores. Veja a importância de adorar juntos. Responda: como é que nós vamos saber adorar nos céus se nós não aprendermos a adorar na terra? Adorar juntos muda quem nós somos hoje, mas nos prepara para quem nós vamos ser lá na eternidade. Olha a importância. O apóstolo João, em Apocalipse, ele nos dá a oportunidade de colocar a cabeça dentro de uma janela, que nos mostra um pouco do céu. Não há como nós termos uma noção. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós lá. Mas nós temos uns flashes. Nós temos aqui umas imagens no livro do Apocalipse que nos dá já a satisfação de antecipar o que a gente vai ver lá. E olha o que ele diz. O apóstolo João teve uma visão dos céus, e quando ele escreve o Apocalipse, ele está narrando exatamente o que ele viu no céu. Olha o que ele diz, capítulo 7, verso 9. Depois disso eu olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar. De todas as nações, tinham pessoas ali, de todas as tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro. Todos estavam com vestes brancas e segurando palmas. Veja, e eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus. E eles clamavam em alta voz, que se assenta no trono e ao Cordeiro. E eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono. E eles adoraram a Deus e adoraram também o Cordeiro. Eles adoraram dizendo: amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força, tudo isso seja o nosso Deus para sempre. Amém. Veja, irmãos, o apóstolo João, ele está nos abrindo uma janela, e ele está nos dando a oportunidade de espiar uma fração mínima, minúscula, daquilo que a gente vai viver lá na eternidade. 3 cenas me chamam a atenção aqui nesse texto. A primeira cena, o texto diz, e nos mostra um povo reunido.
Eu queria que você tentasse imaginar essa cena. Com as palavras do apóstolo João, talvez você consiga visualizar ou mentalizar, imaginar o que é que ele estava vendo ali. Diz ali, uma grande multidão. Você consegue imaginar uma grande multidão? Uma grande multidão que ninguém podia contar, diz o texto. E de todas as nações tinham pessoas ali, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, e estavam todos em pé. Conseguiu imaginar? Essa cena me chama muita atenção, inflama o meu coração. Por quê? Porque não há como separar a adoração da vida da igreja. Não há como você separar a adoração da vida em comunidade. Ele não viu ali um adorador, ele não viu ali uma pessoa, ele não viu ali a casa dele no céu. Ele viu uma multidão. E eram pessoas diferentes. Eram pessoas de vários lugares, de vários temperamentos, de vários comportamentos, de várias classes sociais. Eram pessoas diferentes, mas todos estavam juntos e estavam todos em pé. Não há como nós vivermos juntos no céu se nós não aprendermos a viver juntos na terra. Se no céu é um lugar de adoradores, e se lá, veja, nós vamos passar a vida, a eternidade adorando a Deus juntos. Veja a importância de nós aprendermos e anteciparmos e melhorarmos isso hoje juntos aqui. Irmãos, nós vamos para o mesmo céu. Não há um céu para você. Aqui talvez você pode escolher uma igreja para você. Aqui talvez você pode escolher um pastor para você. Aqui talvez você pode escolher os amigos da sua preferência. Mas veja, no céu só há um céu. E todos nós vamos para o mesmo céu. Ou nós aprendemos a adorar juntos, viver juntos. Ou alguma coisa está muito errada com a gente. Segunda cena, eu disse que seriam 3. Me chama a atenção aqui no livro de Apocalipse, o texto que a gente leu, além do povo reunido, Deus sentado no trono. Você já visualizou, já tentou imaginar a cena? Milhares de pessoas, aquela multidão, todo mundo em pé, gente de todo tipo, gente de toda classe social, de toda tribo, de toda nação. Agora tente imaginar um lugar ali no céu onde tem um trono e Deus está sentado no trono. Adorar a Deus não é você participar de um evento. Adorar a Deus é você se prostrar diante do trono. Adorar não é um evento. Você pode participar de um evento. Você pode participar de um culto especial aqui na cidade. Você pode participar de um culto especial na igreja. Você pode participar de um evento especial aqui, acolá ou em qualquer lugar do mundo. Mas isso não é adorar simplesmente. Adorar é você se prostrar diante do trono. Ou seja, adorar é você viver uma vida onde Deus está no trono. O que adianta de você participar de um evento, 2 eventos, 3 eventos? O que adianta de você ir em busca de um pastor, 2 pastores, 3 pastores, uma igreja, 2 igrejas, 3 igrejas? Veja, adorar é você colocar Deus no trono da sua vida. Por quê? Porque no céu só tem um trono e está ocupado. Deus está lá. Deus está lá. Eu me pergunto, será que Deus está no trono do meu coração? Todo o nosso esforço
de tirar o dinheiro, de tirar a carreira, de tirar os filhos, de tirar o casamento, de tirar o status, de tirar, veja, aquela posição especial do trono do nosso coração e colocar Deus no trono aqui, é porque lá é assim que vai estar. Vão ser muitos que vão estar juntos, mas só tem um trono e Deus está sentado nele. Nós estamos aprendendo na terra que Deus precisa estar no trono do nosso coração, porque lá no céu Ele está sentado no trono e nós somos adoradores que vão apenas se prostrar diante do trono. 3 cenas. A terceira é o Cordeiro. Primeiro, aquela multidão em pé. Segundo, Deus sentado no trono. O que me chama a atenção aqui também é o Cordeiro. O Cordeiro sendo exaltado. O que isso nos mostra? Que não existe adoração verdadeira sem o Cordeiro. O que é isso, irmãos? A nossa vida é tudo sobre Jesus. O que nós vamos ter no céu? O que a gente precisa aprender na terra para que a gente possa realmente ser adoradores do céu? A gente precisa entender que é tudo sobre Jesus. Não é sobre a renovada, não é sobre um pastor, não é sobre uma banda, não é sobre uma pessoa especial, não é sobre o meu esforço, não é sobre eu conseguir, não é um merecimento meu, não é um amigo que vai me levar para lá, não é pessoa nenhuma, dinheiro nenhum que vai me levar para lá. Veja, é tudo sobre Jesus. Tudo sobre Jesus. Lá no céu, uma multidão, Deus no trono, o Cordeiro sendo exaltado. Sabe por quê? Porque eles estavam dizendo: é Jesus, eu fui salvo por Jesus, eu fui redimido por Jesus, tudo que eu tenho e sou foi Jesus. E por que a gente não pode viver assim na terra? E por que a gente acha que depende tudo de nós? Sabe por que pessoas têm dificuldade de descansar um dia na semana? Sabe por que pessoas que trabalham 7 dias e não descansam um? E não obedecem o que Deus pediu, que é descansar? Porque acham, e estão achando, que vão resolver a vida dela. Quando você para e descansa, mesmo não podendo, você está mostrando para Deus que você é obediente, que você não depende e não confia no seu braço, mas na graça de Jesus na sua vida. Sabe por que pessoas têm dificuldade às vezes de dizimar? Porque acham que talvez vai fazer falta. E na verdade o dízimo é pedagógico, porque quando você entrega ele, mesmo não podendo muitas vezes, ou mesmo muitas vezes se apertando em fazer aquilo, você está fazendo algo e mostrando para Deus: eu não confio na minha administração, eu confio na graça de Jesus que está abundando sobre a minha vida. É pedagógico, irmãos. Tem pessoas que vão passar a vida inteira e não vão entender isso. Deus estabeleceu princípios e valores para nos mostrar que ou a gente entende que é tudo sobre Jesus, ou maldito é o homem que confia em si próprio. E muitos de nós estão com dificuldade de confiar na graça de Jesus. Então, eu quero terminar perguntando: quem é que está no centro da sua vida? Eu pergunto para você, como é que está o seu ensaio? Se nós estamos ensaiando para viver lá, adorar lá, como é que está sendo o seu ensaio? Veja, primeiro, eu resumo com 3 pontos. Precisamos uns dos outros. Diga, precisamos uns dos outros.
Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Nós precisamos uns dos outros. Olha só, número 2, Deus precisa estar no centro. Você pode repetir comigo? Diga, Deus precisa estar no centro. Isso, e o número 3, nós não vamos a lugar algum sem Jesus. É tudo sobre Jesus. Coloque-se em pé, por favor. Que o Senhor nos levante como uma família de adoradores. Amém? Que essa seja a marca da renovada. Vamos repetir essa última frase? Coloca para mim, por favor, essa última frase. Repita comigo, a igreja. Vamos lá, todos juntos, vamos ler juntos? A igreja é uma família. Amém, irmãos? Que Deus nos dê a graça de sermos transformados nessa grande família, uma família de adoradores. Eu quero encerrar hoje de uma forma diferente. Eu sei que a adoração não se resume a uma música, mas o texto diz que é adoração coletiva, né? E há uma música especial que nós cantamos hoje, nós vamos cantar juntos, mas nesse espírito, depois de ouvir essa palavra transformadora, com certeza isso vai moldar a sua identidade, isso vai trazer paz para o seu coração e vai nos fechar essa noite com essa palavra, essa canção. Vamos fazer juntos? Nossa banda vai nos conduzir. Vamos adorar, vamos cantar, vamos fazer isso juntos na presença de Deus. Pode colocar a letra aqui para frente. Vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio a um caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim.
que as colinas somam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Vamos aplaudir Jesus, vamos aplaudir Jesus. Vamos aplaudir. Glória a Deus. Queria chamar a sua atenção para a diferença quando nós cantamos uma canção sabendo o que a gente está cantando. Percebe como a gente canta sabendo que a gente não está apenas cantando uma canção, mas nós estamos adorando o nosso Deus. Veja como uma palavra transforma a nossa música. Assim como ela transformou a música que a gente cantou no início, e como nós cantamos diferente agora. É assim que a palavra faz, ela transforma a sua vida, ela transforma a sua vida, o seu estilo de vida. Vamos orar, vamos entregar esse culto a Deus. Obrigado, Pai, por nós entendermos a importância de termos o Senhor realmente no trono. Ó Deus, como é bom e importante entender que, ó Deus, nada é por nós, tudo é a graça, Senhor. É tudo sobre Jesus. Pai, não é o nosso esforço, não é a nossa dedicação, não é nós nos sacrificarmos, ó Deus, por coisas, por pessoas. Não é isso que vai mudar, não é isso que vai sustentar. Pai, mas que a gente aprenda realmente a fazer o verdadeiro e entregar o verdadeiro sacrifício. Deus amado, que essa palavra transforme a vida de todos nós. E ensina-nos e continue nos ensinando a viver, ó Deus, como verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor nos deu e falou nesta noite. Obrigado por essa celebração. E o Senhor receba a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Amém.